Boa tarde, hoje é 5 de setembro e eu sou Larissa Rosseto. O seu imóvel está regularizado? Esse é um dos temas do Unesp Notícias desta quarta-feira. Ao vivo aqui no estúdio, o advogado André Moraes, diretor do Instituto Soma, uma organização que ajuda a colocar a documentação em dia. Fique de olho na sua casa e também no seu carro. Feriado é na sexta. Antes de viajar, veículos precisam passar por revisão. Rodar com o carro em dia é fundamental para garantir a segurança, tanto de quem está dentro quanto de quem está fora do veículo. E mais, 10 bairros de Bauru ficam sem água e moradores reclamam. Tá terrível, você paga caro, uma coisa que você não tem. O poço Roosevelt rompeu no sábado, mas até hoje moradores de 10 bairros da cidade estão sem água. E o pior, não há previsão de quando o abastecimento volta ao normal. A repórter Catiúcia Reis foi ao Jardim Vânia Maria, um dos prejudicados, ouvir os moradores. Ela leva o balde até o caminhão-pipa 1, 2, 3 vezes. Enche o balde, a garrafa PET e depois o tanquinho. Tudo para garantir um pouco de água para uma família de 7 pessoas. Esse é o caso de Maralice e de outros moradores do Jardim Vânia Maria. Desde sexta-feira, eles sofrem com a falta de água. Quanto tempo está sem lavar louça? Já faz 2 dias. Era para ter tido mais, né? Mas que a gente diminui, né? Fazer o quê? E a roupa também, desde sexta-feira, ó. Uma roupaiada que você não tem. Criança em casa e cadê? Ela abre a torneira, mas não sai nenhum pingo de água. A sensação é terrível, né? Um calor desse. Você tem um banho decente, banho de caneca. Voltamos antiga. Então, tá terrível. Você paga caro uma coisa que você não tem. Porque você tá pagando ar, né? Tá vindo na torneira ar, porque aqui mesmo tem água. Esse também é o caso de José. Por causa da falta de água, ontem por volta das 4 horas da tarde, ainda não tinha ido trabalhar à espera do caminhão-pipa. Tô me sentindo o tempo da roça, né? Que eu vim 20 anos pra cá e tô me sentindo a mesma coisa. 10 bairros de Bauru foram afetados pelo rompimento do poço Roosevelt 2. Segundo o DAI, todas as providências já foram tomadas e a situação é analisada, mas ainda não há previsão de quando o abastecimento de água ficará normal. Além dos caminhões-pipa que abastecem emergencialmente esta região da cidade, o DAI ligou o Poço Bauru 16, que entrou em operação antes mesmo da inauguração oficial. Como não há energia no local, funciona por meio de geradores. Mas só isso não tem resolvido o problema dos moradores. As roupas e a louça se acumulam. O galão de água do caminhão-pipa é a única opção da família de Marlene. Enche o galão, lava a louça, faz comida. A louça mais panela vai ficando no tanque, roupa tá até cheio o balde, tá assim. Não tem como tomar banho, tem que tomar banho na casa da mãe, não tem como nem tomar banho. Ai, a gente já tá cansada. Cansada, ninguém toma providência e a gente fica, sei lá, né? É humilhação isso daí, porque a hora de pagar, se você não pagar, eles cortam, né? Então é duro. Ontem, seu Yardley, de 67 anos, teve que andar pelo menos 2 quadras para conseguir água. Quando vem a água, vem um pinguinho e não dá para subir na caixa. Ela não enche. Não sobe na caixa, vem tão fraquinha que ela não sobe. Com dificuldade, ele e a esposa levam os galões. E não é a primeira vez. Sem água para fazer comida, sem água para tomar banho, o que resta é a indignação. É humilhante mesmo. Porque se faltar luz, a gente acende uma vela. Se faltar água, o que a gente faz? A gente não pode furar um poço dentro de casa, não tem condições. A situação dos moradores é muito complicada. Para resolver o problema, o DAI acaba de informar que está realizando um reparo provisório no Poço Roosevelt. Como foi dito na reportagem, o Poço Bauru 16 foi inaugurado antes do previsto para tentar amenizar a situação dos moradores, mas não é o suficiente. Veja agora os detalhes da previsão do tempo no mapa. A massa de ar seco que atua sobre o estado de São Paulo mantém o clima estável. Não há previsão de chuvas para os próximos dias. Em Bauru, o tempo continua seco e a temperatura cada vez mais alta. Pelo menos até semana que vem, não chove na região.
A umidade do ar agora é de 25%. Os ventos não ajudam a refrescar, pois estão a apenas 3 km por hora. Hoje a máxima ficou em 32 graus. Amanhã sobe mais e pode bater em 34 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros devem registrar máxima de 32 graus. Hora de saber onde os candidatos à prefeitura estarão fazendo campanha. Rodrigo Agostinho, do PMDB, se reúne na noite de hoje com candidatos a vereador. Amanhã ele concede entrevista às 7h30 da manhã na Rádio 94 FM. Chiara Ranieri, do Democratas, Paulo Martins, do PSTU e Clodoaldo Gazeta, do PV, não divulgaram a agenda de campanha para amanhã. Agora são 5h34. Logo mais a gente conversa com o diretor do Instituto Soma, uma ONG que pode ajudar você a regularizar a documentação da sua casa. E já no próximo bloco... Vai viajar no feriado? Antes de pegar a estrada, veja quais itens do seu carro devem passar por manutenção. Mais 4 casos de leishmaniose foram confirmados hoje em Bauru. 3 homens adultos e uma menina de 3 anos. Só neste ano a cidade já registrou 16 casos da doença, sendo que 2 pessoas morreram. No ano passado foram 43 casos. Quarta-feira, mas já tem muita gente se preparando para pegar a estrada e curtir o feriado de 7 de setembro longe de casa. Mas antes de viajar, é bom verificar se está tudo certo com o carro. O ideal é não chegar nesse estado. Uma pastilha de freio desgastada não vai parar o seu carro se você precisar. Careca, o pneu também não ajuda, ainda mais em dias chuvosos. Na hora de comprar um carro, é preciso ter em mente que encher o tanque não é o único gasto que você vai ter. As manutenções periódicas são importantes e o custo delas deve ser levado em conta. Os preços e a duração das peças variam a cada fabricante. No motor, fique atento ao nível de óleo. Em média, deve ser trocado entre 5 e 10 mil quilômetros, ou depois de 1 ano, mesmo que você não tenha rodado essa quilometragem. Fique de olho no nível do líquido de resfriamento, uma mistura de água e aditivo. Sem ele, o motor pode fundir. E o filtro de ar também deve ser substituído. É um item que a maioria das pessoas acabam esquecendo, de verificar. Só que é importante também em função, a gente pode ter um consumo de combustível aumentado em função do filtro de ar obstruído, impureza que vai entrar no motor, com isso a gente vai diminuir o tempo de vida útil do motor. A falta de manutenção preventiva reduz a vida útil de várias peças, que se tiverem que ser trocadas, vão custar mais caro. É importante fazer a prevenção, na realidade, para você, inclusive em custos, Você vai prevenir uma manutenção. Não é só por causa do bolso que é preciso fazer manutenção. Rodar com o carro em dia é fundamental para garantir a segurança, tanto de quem está dentro quanto de quem está fora do veículo. E nesse ponto, uma das coisas mais importantes são os freios. O tempo de vida útil das pastilhas varia muito, dependendo do jeito que você dirige. É importante que sejam verificadas por um mecânico pelo menos a cada 5 mil quilômetros. Você pode conferir o nível do fluido de freio nesse reservatório debaixo do capô. Se estiver fora da medida, provavelmente o carro não vai parar quando você pisar no pedal. Freios novos não garantem tranquilidade se os pneus não estiverem em bom estado. Para evitar o desgaste irregular, é preciso fazer alinhamento e balanceamento, pelo menos a cada 10 mil quilômetros, e calibrá-los a cada 15 dias. O pneu ele tem um desenho que é para fazer a drenagem da água. Com isso, se esse pneu estiver desgastado, eu não vou fazer essa drenagem da água, eu posso ter uma aquaplanagem do veículo e causar até um acidente aí. Nem é preciso calculadora para fazer essa conta. As revisões do carro têm seu preço, mas que não é nada comparado com algo bem mais precioso, a vida de quem está no trânsito. Os cursos da Unesp foram bem avaliados na edição 2012 do Guia do Estudante. A publicação da Editora Abril, que avalia instituições públicas e privadas, é referência para os vestibulandos escolherem qual faculdade cursar. No total, 105 cursos foram avaliados, sendo que 43 receberam 5 estrelas, a pontuação máxima.
51 ficaram com 3 estrelas e 11 cursos com 4 estrelas e 11 cursos com 3. Cursar uma boa universidade é um passo importante para conseguir um bom emprego. No VUNESP Informa de hoje, o concurso em destaque é o da SP Trans, em São Paulo. A SP Trans, empresa que gerencia o transporte público da capital, está com processo seletivo aberto. São oferecidas 326 vagas em várias áreas. Os cargos exigem escolaridades que vão desde o ensino fundamental ao superior completo. Os salários variam de R$ 840 a R$ 4.700. Os candidatos vão ser avaliados por meio de prova objetiva, de redação e prova prático-profissional, conforme o caso. As provas devem ser aplicadas no dia 11 de novembro em São Paulo. A taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 70 e o pagamento deve ser feito via boleto bancário. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro pelo site da VUNESP, que é o www.vunesp.com.br. Para mais informações, acesse o site ou ligue para o Disque VUNESP, no 11 3874 6300. 5h41 agora. A seguir, o advogado André Moraes, do Instituto Soma, fala com a gente ao vivo. Vamos dar dicas de como você pode regularizar seu imóvel. Participe do Unesp Notícias pelo telefone 3103-6161. Voltamos já! Quase metade dos imóveis em Bauru estão irregulares. Eles não têm registro na prefeitura, planta e nem escritura. Em alguns bairros, até 90% das casas estão nessa situação. Veja na reportagem os caminhos para regularizar um imóvel. A casa que Elisandra vai morar com o marido já está pronta. Por 5 anos, cada centavo economizado foi investido nesse sonho. Mas estava difícil finalizar a residência e também dar entrada na documentação do imóvel. Para fazer a documentação é muito caro, né? E a gente comprou o terreno, foi fazendo, arrumando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e a gente acabou assim, deixando essa parte da documentação para o final. Foi aí que descobriram o serviço de suporte técnico do Instituto Soma. Através de parcerias, a ONG apoia famílias como a de Elisandra, em construções que tenham até 100 metros quadrados. Eles disponibilizaram para a gente a possibilidade de fazer toda a documentação de forma gratuita. Então, eles vieram conhecer a casa, fazer as medições, e a nossa casa estava adequada, ela estava dentro dos parâmetros do Instituto. A consultoria inclui desde o projeto da planta até os registros de imóveis. Para ser atendido, é necessário morar em Bauru há mais de 1 ano, ter renda familiar até R$ 1.600 e não possuir nenhum imóvel registrado no nome. Depois do enquadramento social, ele é indicado para uma entrevista com um engenheiro ou arquiteto para fazer a vistoria do imóvel e fazer a regularização. Além do suporte técnico para novas construções, a ONG também coloca em ordem a documentação de residências que foram ampliadas. Bauru tem cerca de 70 mil residências irregulares. Isso representa quase metade dos imóveis da cidade. Para regularizar a situação de uma construção ou mesmo ampliação dela, é necessário fazer o registro do projeto na prefeitura, solicitar o habite-se, fazer a escritura em um cartório de notas e o registro em um cartório de imóveis. Dona Lourdes começou agora esse processo. Ela comprou essa casa há 4 anos. A residência foi construída sem a planta. Além disso, recentemente aumentou a cozinha, modificou a sala e agora quer deixar tudo em ordem. Aos poucos, porque o dinheiro é pouco. O dinheiro não dá, a gente não tem, a gente só vive do salário, né? Estou fazendo assim pro coração, para pagar, né? A casa de Dona Lourdes tem mais de 100 metros quadrados e não tem os mesmos benefícios que Elisandra teve ao construir sua casa. Mas há outras alternativas para famílias de baixa renda.
Uma lei de dezembro de 2011 pretende incentivar essa regularização na cidade. Essa legislação que inclusive contempla incentivos em relação a taxas municipais. Se você tem até 140 metros quadrados, você pode pagar apenas R$50 para regularizar a sua construção. Qualquer construção tem que seguir o Código de Obras da cidade. São regras para que os imóveis sejam feitos em condições e lugares adequados. Você acabou de ver na reportagem que o Instituto Soma ajuda moradores a legalizar a situação de imóveis. Para saber mais sobre esse trabalho, nós recebemos o diretor executivo do Instituto, o advogado André Moraes. André, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. André, imagino que as pessoas elas não gostem nem um pouco de estar com o imóvel em situação irregular. O que pega? Qual que é o problema? É a falta de recursos? É um problema mais complexo do que uma simples falta de recurso. Passa por uma questão, inclusive, de conhecimento da população. O recurso, como a própria reportagem demonstrou, para famílias de até 1.600 salários mínimos, existem programas municipais, e inclusive esse do qual o Instituto Soma participa, que disponibiliza. E não é só a regularização vale lembrar que ela é fruto de uma orientação técnica. Ela é consequência de uma adequação do imóvel para melhor habitabilidade, melhor salubridade do morador. Quer dizer, toda a construção teria que passar por um estudo técnico, ter sido feita com base num projeto, é isso? Exatamente. O que acontece é que muitas construções são executadas sem qualquer orientação técnica. E isso leva, primeiro, a um risco para os moradores, que é uma questão de segurança, como, por exemplo, um tanque que foi mal assentado, cair em cima de uma criança, um fio que está desencapado, que pode causar um acidente e causar um incêndio, e assim por diante. São N fatores dentro de uma construção que levam a uma questão de saúde e que tem que ser, de uma certa forma, esse morador e essa família tem que ser orientada da melhor forma possível. Questões de saúde como, por exemplo, uma falta de abertura ou falta de uma janela, Uma janela, exatamente, que leva a problemas como bronquite, asma, pneumonia. Com esse tempo seco, então. E que a família não vai gastar mais para isso. Bastaria que ela tivesse uma orientação técnica. Essa orientação técnica também vai refletir na irregularidade do imóvel, porque muitas vezes as pessoas desconhecem o Código de Obras municipal e você, quando faz essa intervenção técnica e faz a adequação do imóvel, é possível sim fazer a regularização do imóvel, uma vez que o programa contempla a isenção de taxas municipais para a regularização desse imóvel. Né? Nos casos que nós mostramos, em que o Instituto ajuda a regularizar, essa consultoria, essa ajuda, ela está à disposição o ano todo? A pessoa é só procurar um instituto? Não. São na realidade, são dois contratos firmados entre o Instituto Soma e o governo federal. O agente financeiro é a Caixa Econômica Federal. O primeiro, que a gente chama de primeira fase, que é o Soma Promore, porque existe uma parceria entre o Instituto Soma e os sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo. O Soma tem a metodologia e o Promore entra com a orientação técnica. O Promore, inclusive, é um programa premiado no Fórum Social Mundial, que é um programa de moradia popular. Quer dizer, vocês dão essa orientação técnica também? Exatamente. Na etapa da construção. Exatamente. E a contrapartida, para a regularização do imóvel, a contrapartida do morador seria justamente fazer a adequação necessária no seu imóvel. Aí sim o problema da renda pode causar um transtorno. Tanto é que é um programa que de uma certa forma sofre críticas justamente por não trazer uma forma de recursos para essa adequação do imóvel. Mas não que o programa em si não seja satisfatório. Hoje, na primeira fase do programa, que começou em julho do ano passado, de 2011, nós temos, a previsão era de 600 famílias atendidas. Nós estamos hoje com 590 famílias atendidas. Essa primeira fase, ela tem na realidade, são regiões específicas do município. A segunda fase, que é a que iniciamos em janeiro desse ano, a previsão é de atendimento de 370 famílias.
Nós atendemos somente 95 famílias até agora. Então, a gente pede, inclusive, para quem estiver nos ouvindo, para que divulgue, porque a procura ela é importante e a procura só chega com a informação de que existe um programa desse. Quer dizer, a demanda ainda é pequena por falta de conhecimento desse trabalho. Exatamente. E as pessoas devem procurar o Instituto, então? De segunda a sexta, das 9 às 17 horas. O endereço é Rua Araújo Leite, 2032. Araújo Leite, 2032. Exatamente. André, você me contava também que o Instituto ele está trabalhando em questões cruciais aqui da cidade, como ajudando na regularização do Jardim Nicéia, por exemplo, né? Na realidade, não diretamente, mas indiretamente. O Instituto ele atua com o governo do Estado de São Paulo num programa chamado Programa Cidade Legal. O Programa Cidade Legal é um programa de apoio aos municípios para a regularização de parcelamentos e núcleos que estão irregulares. E aí a gente encontra favelas, principalmente de interesse social. Essas ocupações de interesse social são objeto deste programa. O Jardim Nicéia se enquadra, o município firmou um convênio com o Estado para assessoria nessa regularização. Porém, esse programa ele passa por algumas fases. A primeira é a vistoria e pesquisa, que é a identificação de fato do local, elementos físicos e tudo mais, e a documentação desses imóveis. E depois são fases como a análise e diagnóstico dessa ocupação e, por fim, viria o plano de regularização. E só então a regularização em si. Mas o SOMA simplesmente é um apoio, não atua diretamente no Jardim Nicéia. O SOMA, explicando, é uma OCIP, é uma organização... da Sociedade Civil de Interesse Público. Ele presta serviços que o Estado deveria prestar, mas em parceria com o Estado. Com o Estado, exatamente. O que a gente pode traçar de uma forma ampla é que com a redução do Estado, principalmente com a política neoliberal, houve uma carência de atuação do Estado, ou seja, existiu um vácuo onde o setor privado não se interessa em atuar e o Estado não consegue atuar. E aí nascem essas organizações, principalmente organizações não governamentais, justamente para apoiar e suprir essa deficiência causada por uma política como essa de redução do Estado, do Estado ser reduzido, um Estado mínimo. Bom, o Instituto SOMA é uma dessas organizações. Muito obrigada, André, por suas informações. Ok, isso eu que agradeço novamente. A gente fica por aqui. Amanhã, às 5h30 da tarde, estaremos de volta. Fique agora com a opção Saúde e logo depois é a vez do Em Chamas. Tchau!